Pai Hamilton, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pode A falar, gente meu. pode falar um pouco daqui, a gente conversou lá uma vez sobre um ritual que tem dos caboclos primitivos. Dos índios? Pode sim, é assim, é até bom, né? Porque assim, lá o nosso ritual que dá continuidade, né? Desde a época do Aloysio Mota, Mestre Bita do Barão, também tem até hoje Mãe Roxa faz, né? Mãe Roxa de Bacabal, de todo aquele rito que continua, aquela um toque de tambor original dentro da mata, né, da aldeia, para os índios, né? Geralmente a gente fala muito para as pessoas que vão assistir a primeira vez que assim elas não filmem porque eles não gostam, elas não usem roupas escuras, porque já teve vários casos deles puxarem a pessoa, não, às vezes não é maldade, é algo daquela entidade, entendeu? Antiga. Porque ali é um índio, é igual a corrente de Surrupira, quando ele se joga nos espinhos, entendeu? Só que antigamente era com. Antigamente tinha várias coisas verdadeiras, né? Que era facão, esferrujado, era machado, era isso, era aquilo. De espinho. Isso. Então a gente abdicou de muita coisa, entendeu? Até não falar assim com eles é algo assim que a gente tem que ter muita calma, a gente que tá ali dentro, porque a gente fecha tudo, entendeu? Todo barracão. Geralmente a gente escurece as luzes, porque geralmente o dia que a gente chama essa corrente é dia de lua dentro da mata do Codó. A lua tá por cima. Aí nós temos a aldeia no quintal da nossa casa. Essa aldeia tem um pé de limoeiro, de limão mesmo, com bastante aqueles espinhos, né? E o que que acontece lá no SM, né, no Codó? E o que que acontece? Lá a gente faz aquele todo, a gente organiza os médios que já estão dessa corrente há muitos anos, principalmente os mais velhos. Como eu tenho uma referência de uma senhora da nossa casa que é maravilhosa, tia Benedita, entre outras pessoas, Daniele, o Giovanni, entendeu? Que eu benção a todos que eu amo demais, entendeu? E lá a gente faz todo esse ritual, né, de chamado com eles só no na cabaça, né? Só na cabaça ali na questão daquele tempo mesmo do pote, só da luz mesmo de vela, entendeu? Porque é algo vamos dizer assim, é um fundamento da nossa Tipo da pagelância. isso, da pagelança. E aí a gente começa, né, chamar eles, aquela coisa toda, nos tambores da mata, né? A gente, é no tambor guia da casa, entendeu? Na aldeia de Caboclo, só se vê em cantaria, na aldeia de Caboclo, só se vê em cantaria, cadê Caboclo da serraria? É aquela coisa de índio mesmo, no toque de índio, mesma aldeia, entendeu? Aí o que que acontece? Quando eles vão chegando, a gente tem toda aquela coisa para eles não se alterarem, porque geralmente eles tem uns que não podem ver muito movimento de gente, entendeu? Tem aqueles índios velhos. Isso eu falo das senhoras mais velhas que já são antigas na nossa casa, tem anos de santo, entendeu? Então o que que acontece? A gente vai tirando eles de dentro da aldeia para eles salvarem o barracão. Só que no barracão a gente faz todo um preparo. A gente leva, a gente tem vários pés de tucum, vários pés de coisa de espinhos, entendeu? Lá fica tudo ornamentado só com essas coisas da mata. E os grandes potes que eu falei até para o rapaz que nos fez a última pergunta sobre as bebidas. As nossas bebidas de caboclo, ela tem um preparo, depois eu vou falar melhor. E aí o que que acontece ali é algo que já é antigo, é feito já por uma pessoa específica e que já tem todo o preparo na nossa casa, que é o meu irmão que eu amo muito, o Jim, que é muito antigo, é um senhor já muito antigo, entendeu? Ele foi preparado para aquela missão, entendeu? De só destinar aquela corrente.
Então, os índios, eles já conhecem, já tem um conhecimento dele, entendeu? E aí eles vão, saltam, a gente dá aquela. Parece uma jurema, como a gente pode dizer, nos potes, né? Geralmente eu me caracterizo, né? Para poder estar ali que a gente já tem uma intimidade. E a gente pede muito às pessoas que vão visitar, a gente dá algumas regras, né? Para não. Que é a questão do celular, flash, roupa escura. Porque já teve casos assim que as pessoas às vezes não entendem. Se for para fora, vai dizer que estão doidos, mas não é. É uma questão de preceito daquela corrente. Entendeu? Eles, porque são de dentro da mata. A Entendeu? linguagem deles é indígena regional, Indígena. Sim, porque fala em assim, outra língua. Isso, exatamente. Eles E é falam para mim. trabalho para entender, hein? não, sim, porque A gente já tem um trâmite, né? as pessoas que são do Telecurso da Modena já têm um entendimento, porque assim, a gente sabe na história de São Luís, uma das grandes etnias que dominou a ilha foi os Tupinambás. Teve outras, mas os Tupinambás dominaram. O que o Paiamito está falando, o tambor de linha, para nós no tambor de linha, algumas casas seria o tambor de borá. Nós chamamos de tambor de borá, que é aquele rito de índio nem sempre fala a nossa língua, fala. É igual, independentemente de ser chamado de forma diferente, mas é igual. Porque no tambor de Mineci, nós temos uma corrente de força que é muito parecida com a corrente de Surrupira. Surrupira, assim, que é a família de Surrupira que nós chamamos. Exatamente. Aqui eles abusam do médico, como a gente fala, né, padre? O senhor pode falar assim alguns caboclos que entram na linha de Surupira? Um exemplo muito grande, não cortando para mil. Seu Surrupira, seu Surrupira, seu Surrupirinha, são entidades são entidades assim, almeríndias, que são dessa linha e que não tem aquela, como eu posso dizer, não tem aquele costume de estar no médio todo o tambor, mas em uma data específica. E quando eles chegam no médio, são realmente caboclos e entidades muito primitivas, que não falam a nossa língua, geralmente são muitos bravos, como o pai Hamilton falou, e quando enxergam, eles olham assim, vê que tem alguém no barracão de roupa curta, roupa preta, roupa escura, eles não estão nem aí, eles tiram para fora mesmo. Já teve casos que eu vi com o pai meu também, que eles põem para fora. Então, assim. Tipo cabocleiro? Como? Tipo um caboclo que nós conhecemos, que ele é bem assim, que é o cabocleiro. Sim, é primitivo. Tanto é que eles não falam a nossa língua. Um exemplo disso são os caboclos que tem no Tericô, que quando tem tambor de índio no Tericô e tambor de borá, eles, não sei se vocês conhecem, pai Milton já falou, não sei se vocês conhecem o que é tucunheiro, é uma árvore no Maranhão que dá muito espinho. Então, tipo assim, eles se enrolam com aqueles espinhos e eles abraçam aqueles espinhos e eles fazem, acontece, mas é claro, o corpo do médico está ali intacto, isso vale a pena dizer. Mas são caboclos que são primitivos. Não tem, por que são primitivos? Porque não tem aquele costume de estar ali no corpo do médico todo dia, todo toque, toda vez. Às vezes tem entidade no corpo da gente que passam uma vez por ano. E eles são de força mesmo para o médio, né? Aqui no Maranhão, são entidades de força. Então, tal que tudo é igual canibal que a gente fala, né? É caboqueiro. Joga mesmo aquilo no chão, é melancia, é tudo, e pá, e eles, sabe, aquela coisa assim absurda. Tem ritos que eu não vou falar, tem ritos que eu não vou entrar na questão, mas tem ritos que... Rapidinho, pai Adriano, rapidinho, deixa só ele acabar de completar, senão eu não consigo entender. Completa aí, Hamilton. Lá, geralmente, a gente joga todo tipo de... Essas frutas grandes que eles gostam, né? Do pé de melancia, a gente joga tudo no chão. Pá! Meu irmão, melão é tudo. Então, aquilo ali é um alvoroço, é canibal. Eles te olham, dá aquele um pouco de medo, mas a gente já tá acostumado. Então, tal que os trajes da gente, a gente que tá lá dentro, a gente fica trancado com eles. Entendeu? Porque eles são muito assim, eles não podem ver luz. Então,
tem um chefe da aldeia que baixa no meu irmão, que ele recebe, o chefe da aldeia ele é muito brabo, entendeu? A gente tem que coisar porque ele é muito brabo. A pessoa não pode estar com muita coisa ali, o pecador, entendeu? Do Uhum. lado deles. Então, ele é assim. Porque meu irmão, ele, eu digo assim para ele, meu irmão, tu foi escolhido, ele mora dentro do Codó. Eu digo, meu irmão, tu já era mesmo de tu realmente já nasceu com esse povo, viu? Porque misericórdia, meu irmão. O homem, e olha que ele vive dentro do mato mesmo, esse meu irmão de santo, entendeu? E aí ele é o chefe da aldeia. Ele é um negãozão, negãozão. Quando esse chefe da aldeia chega, não tem que fique perto, entendeu? Porque ele chega mesmo com aquele coisa toda, aquele alvoroço, e aí o que que acontece? Geralmente não fura eles, né, pai? A pessoa incorporada. Eles geralmente. E eles mesmo que já botam aqueles espinhos mesmo de tocum grande. Eles se abraçam, eles se coisam, e passam na cara e passam no corpo. Aí eu, Misericórdia. aí eu tenho um irmão meu que ele é cadeirante, que recebe também. O dele é outro. Ô, meu velho, esse da cadeira de roda É é babado. pânico. É pânico. Ele já anda com machado na mão. Então já é uma coisa assim que é fundamento, entendeu? Do terecô. É igual a corrente de Xangô. As pessoas dizem assim, pai, por que que vocês ficam desse jeito, né? A corrente de Xangô é uma coisa no astral que você fica no transe, entendeu? Aquilo a gente começa com o rito, né, de abertura, que é as doutrinas para Xangô dentro da mata, que a gente chama, no terecô, no ritmo do terecô, né, que o mestre Bita falava que eram os mistérios, né, os grandes mistérios, quando ele cantava assim, ó, Deus nos salve, o rei dos astros, e o meu nome é São Jerônimo, eu vim pelo ronco do trovão, eu vim, e o meu nome é Xangô, Yomi. Aí começa, E o tereco comia? no terecô, no ritmo, aí, entendeu? Aí aí vai puxando as doutrinas. Quem rola pedra na pedreira. É, Vai, ele entra num transe assim muito longo, né? É uma coisa que vai ali só o senhor assistindo para ver a força, né? Então, é uma coisa tem que vir no Maranhão para conhecer. do terecô, entendeu? Essa corrente. Tem muita gente que pergunta. Aí é como a gente sempre fala, são mistérios que existem dentro da mata do Codó, entendeu? Que já tem um fundamento. É igual às outras correntes, né, que a gente tem na nossa casa, que também tem correntes que são parecidas com outras nações, como a comida de santo, de ançã, aquela coisa toda, assim, ó, tá entendendo? Na corrente da mata, pai. Então, assim, como várias pessoas falam, né? Senhora Yansan, como é ela em cima de minha mãe, entendeu? Assim, a gente faz todo aquele rito, né? Dentro da nossa casa grande, que já é uma tradição, porque minha mãe, ela é de Yansan, né? Com Xangô. Então, assim, a ligação dele é muito forte com os astrais, entendeu? Essa é uma coisa muito próxima, é algo assim que só o senhor conversando Na e parte vendo. do Nagô, a Yansan que chegou na parte do Nagô. E é um ritmo parecido, né? Uhum. Mas é mais voltado para mata, Sim. entendeu? Aquela saída toda dela, o senhor tá entendendo? Porque é algo que ela já vem desde criança. Quando ela, que vocês falam, né, na outra língua bolô, né, como é, que a pessoa incorpora, né, igual o pessoal fala aí, quando recebe o orixá, né? Bola no Sim. sangue, né? Isso, ela teve todo um trâmite, né, nessa linhagem de Terecô. Aí a antiga, porque nós somos lá nossa casa, nós somos já passaram vários sacerdotes, entendeu? Mamãe é uma das telecozeiras mais velhas desse século que a gente falou da devoção do Santo Antônio dos Pretos, entendeu? Antigamente, a antiga mãe de santo, porque lá mudou muito o terreiro, né?
Lá era mais mata, entendeu? Então, o que que acontece? O Tereco em si, raiz mesmo, teve essa iniciação do mestre Bita em si, que trouxe, que apresentou mais ao mundo junto com mamãe. Porque a maioria das casas foram feitas pela mão deles, entendeu? Aí o que que acontece? Lá, quando ela recebeu ela não queria ser a dona da casa, lógico. Lá todo um preparo. Lá não é assim, chegou, tu é pai de santo. Ou tu que vai comandar aqui, não. Foi todo um preparo de pedra de encantaria, que os voduns da casa, os voduns antigos em cima dos pais de santo falavam da escolhida, da casa grande. O senhor está entendendo? Tem a grande história da pedra de encantaria, da antiga mãe de santo, que foram aterrar, que lá é jogado no poço, né? Quando jogou no poço, quando foi com um dia, a pedra voltou, uma pedra pesada. Aí teve a incorporação que o encantado chegou, em cima foi do mestre Bita, e disse, olha, volte lá, que a pedra é sua. Já teve toda uma destinação nessa linhagem, entendeu? De encantaria. Muito lindo isso, pai. A única mulher que poderia assumir a Casa Grande era Maria dos Santos de Abacuçu. Ela era a escolhida, e minha mãe, ela chorava que ela não queria ser mãe de santo. Tanto que o senhor olha, aquela pretinha humilde, como ela diz, eu sou uma pretinha, pô, meu filho, para mim tanto faz como tanto fez. E o que que acontece? Ela foi a escolhida para comandar a Casa Grande, entendeu? As entidades, o mestre Barão de Guaré em cima de mestre Bita, eles eram compadres. A única a comandar esta casa de Terecô, e fundada no Codó, é Dona Maria do Santo. E até hoje, minha mãe, tudo foi mesmo de encantaria. Pedra, tudo que ela tem hoje no quarto de segredo foi mesmo coisa do santo, como a gente fala, né? E aí, o que que acontece? Ela comandou, levou a casa adiante, iniciou vários pais de santo conhecidos dentro da Mata do Codó, de fundamento, né? E hoje, assim, a maioria das casas fundadas, como o mestre Bita do Barão, que foi um grande homem que eu tinha um respeito tão grande com aquele... Tinha não, né? Porque ele morreu. Até hoje eu tenho. Porque, assim, era uma pessoa que o senhor poderia conhecer ele por internet, mas ele pessoalmente era um grande homem. Grande homem. Eu fazia questão de tomar a bênção do mestre Barão, porque ele era uma pessoa humilde, a entidade em si, entendeu? Em si, o mestre Barão era uma entidade maravilhosa, Dona Rosa de Aruanda, entendeu? Entidades mesmo de dentro da mata do Codó, o senhor está entendendo? Chegava aquela corte imperial das princesas, que é a nossa última noite de festa. Nessa corte, a gente só chama o príncipe, reis, rainhas. Que aí já entra a Erondina, já entra as princesas turcas. Isso, exatamente. Aí o que que acontece? Nessa última noite que a gente tem, é muito bonito os cânticos, porque são diferentes. Uhum. Geralmente a gente conhece muito os cânticos das princesas, já tem aqueles bem conhecidos no TikTok, né? Eu agora tô assim, até postando uns vídeos, né? Tô até agora, assim, interagindo essas questões de botar vídeo e tudo no TikTok, né? E aí, o que que acontece? Tem até uma doutrina, deixa eu ver se eu me lembro aqui mesmo, que eu sou apaixonado, que é meu irmão Café. Não sei se o senhor já ouviu falar em Pai Café. Já ouviu falar, né, Pai Adriano? Já, muito bem. Muito bem. Vou chamar a princesa fina, moradeira do tesouro. Vou chamar a princesa fina, moradeira do tesouro. Meu pai é médico, ele é doutor. Ele se embala numa cadeira de ouro. Meu pai é médico, ele é doutor. Ele se embala numa cadeira de ouro. Aí começa, entendeu? Aí vai chamando Príncipe Areolindo,
Princesa Flora, Dona Maria José da Trindade, Então, assim, para vocês verem como o tambor de Minas está ligado diretamente ou indiretamente com o Tericô, porque no tambor de Minas nós também temos, principalmente, essa devoção às princesas, que é o que nós chamamos de toboças. As toboças. Isso. Por quê? O culto às toboças, ele só é denominado a, aquela pessoa quando a pessoa tem toboça. Porque muitas pessoas têm toboças e são divindades africanas, importante dizer, e tem pessoas que têm princesas, rainhas, mas que estão ali no mesmo bar. O que o pai Hamilton falou, muito importante, o que eu vou falar a partir de agora, nós estamos ligados, não tem como dizer que um é um sem o outro, nós somos nós. Por isso que eu brado muito pelo Tericô, pelo tambor de Minas. Porque o Tericô tem voodoo, o Tericô tem orixá, o Tericô tem encantado e tem princesa, como podemos dizer assim. Então, assim, nós do tambor de Minas, existia um ritual antigamente, até hoje existe, que nós chamamos de arrambã, que o povo conhece na língua geral como bancada das princesas. Geralmente elas eram feitas no início ali da quaresma, digamos assim, e que serviam para as princesas descerem à terra, e era feita aquela mesa com frutas, aquela mesa bem farta, e elas abençoavam aquelas comidas e distribuem ao povo que está assistindo, ao povo que está acompanhando. Então, assim, o Tericô e o tambor de Minas, o Tericô é mais que uma vertente do tambor de Minas, e que nós estamos ligados intimamente, eu posso dizer assim, peço licença para os meus velhos para dizer assim, né? Então, nós estamos ligados aí intimamente nessa questão. Trazendo um pouco o pai Hamilton falou, as questões das famílias das encantarias. Nós também temos isso dentro do tambor de Minas, porque a encantaria maranhense ela é muito vasta, ela é muito grande. Nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos aí, conhecidamente, 22 famílias ou mais de encantaria dentro do tambor de Minas do Maranhão, né? As principais famílias é a que eu vou dizer agora. Nós temos a família de Légua, né, que é conhecida como a família de Codó. Por que a família de Codó? Porque seu Légua não é legitimamente brasileiro, mas se legitimizou brasileiro e maranhense e codóense. E a partir de então se achegou os filhos oriundos daquela espiritualidade e se originalizou o que nós chamamos de agregados. E a partir daí nós temos a família da Turquia, que é onde chefia é o rei da Turquia, que quem conhece a história de Carlos Magno... Papai caiu? Cadê ele? Acho que ele caiu. Sobe ele de novo. Tô procurando Janete, minha filha, você tá na rolagem aí? Tu vê pai Hamilton, tá aqui. Então, assim, aí nós temos a família da Turquia, como eu já falei anteriormente, que é chefiado pelo rei da Turquia, né? E dentro da família da Turquia se engloba diria que uma das mais conhecidas, que é a Cabocla Mariana, né? Juntamente com as duas suas co-irmãs, que é Erundina e Jarina. A encantaria dessas três caboclas turcas, legitimamente turcas, contada pelo um aspecto de Carlos Magno, elas são legitimamente, digamos que, turcas. E quando passam pelo processo de encantaria, se denomina-se o nome de Jarina, Erundina e Mariana, que
que são as turcas mais conhecidas que se ouve falar, tanto no Maranhão quanto em Belém do Pará. E nós temos a família da Bandeira. A família da Bandeira, ela é chefiada pelo Rei da Bandeira, que o povo conhece como João da Mata, ou como ele se apresentou na minha casa, que é o príncipe, o Rei da Boa Esperança, né? Então, cada família, ela tem um chefe, isso é muito importante dizer. Cada família de encantado dentro do Tambor de Minas, ela é chefiada por um encantado. Isso eu estou falando das 3 famílias principais, uma das 3 principais do culto, que tem outras famílias. E Rei da Bandeira, conhecido mais popularmente como João da Mata, o príncipe da Boa Esperança. O nome da minha casa se dá em louvor a ele, terreiro de Minas na Boa Esperança, por conta dele. Porque é uma entidade na minha casa que ele só passa uma vez ao ano. É uma entidade nobre, e dentro da encantaria maranhense nós temos os nobres, os gentis. É uma entidade que não bebe bebida alcoólica, não fuma. Comumente, em cima, no meu ori, como as pessoas me contam, comumente no meu ori, ele costuma cantar os seus cânticos para os seus filhos. Senta-se, bebe o que nós costumamos chamar no Maranhão ou de chá, bebe um chá de capim-limão, ou então tem muitos roduns, tem muitas entidades que não bebem, mas tem a aptidão pelo Guaraná Jesus, né? Então, assim, cada família tem o seu percussor, como eu costumo dizer. Geralmente, não interrompendo, já interrompendo, como se fala. Aqui dentro da nossa mina mata mesmo, como a gente estava falando, aqui antigamente, o senhor, ainda tem até hoje, né? Lógico. O nosso famoso incluso sobre a questão das entidades, dessas entidades de força. Porque antigamente, quando a entidade ela já era firmada no médio, ela já estava ali pronta para seguir o destino com o médio, como a gente fala. Tinha o famoso incluso, né? Que o senhor ainda viu, pai Adriano. Eu sou do tempo do incluso. Isso, do tempo do incluso. Também sou do tempo do incluso. E aí, o que acontece? Tinha todo esse batizado para que essas entidades tivessem firmeza naquele médio, entendeu? Para que tivesse mesmo respaldo, até mesmo para trabalho. O médio já estava muito bem desenvolvido, né? Então, até hoje ainda tem casas que tem o incluso tradicional, né? Que a gente fala que é igual também a nossa tradicional cura de Maracá. Nossa cura de Maracá é tradicional aqui na nossa mina, né? A nossa cura de Maracá. Então, tal que tem terreiros, tem ambos terreiros, que estão mais nessa questão de cura e pagelança, entendeu? Que já traz mesmo raiz. Às vezes tem aqueles pais de santo que fundam casa do interior aqui em São Luís, que eu já fui em várias casas, que batem mais a questão de cura de Maracá, entendeu? Às vezes que a entidade o fundamento daquela casa é a Dona Mariana, que o pessoal muito cura com ela, né? Que é curadeira. Isso, Mariana Curandeira, e vai, entendeu? Chamando as outras entidades que pertencem à pagelança, que a gente chama de pagelança. Nossa, exatamente. Sem querer interromper vocês, mas já interrompendo, eu vou fazer umas perguntas técnicas. Pode ficar à Vou vontade. entender, tá? Tanto para o senhor quanto para o pai Hamilton, para ficar um negócio dinâmico e a gente entrar nessas partes técnicas. Vou botar assim. Dentro do tambor de mina, pai, como dentro do candomblé, como a gente conhece, o candomblé não conhece o tambor de mina, beleza? Sim. Então, dentro do tambor de mina, para a pessoa se tornar, qual seria o grau de evolução dentro da casa do tambor de mina, até a pessoa se tornar um sacerdote? Vamos lá. Assim, normalmente,
Então é dado cargo dentro das casas Minas, Jeje, Nagô do Maranhão, para as pessoas que são possuídas pelo vodum ou pelo orixá, pelo encantado, pela entidade, digamos assim, no geral. A pessoa, quando tem essa aptidão e se inicia, ela é chamada de novigem, como o povo conhece. Então, ela se recolhe para o seu vodum, ou para seu orixá, para ser jogado, para descobrir quem. Então, ela se recolhe durante um tempo. E então, se vai passar aqueles conhecimentos para aquela pessoa durante aquele tempo. Beleza. Depois de um certo tempo, dentro do tambor de Nina, ela se torna o que nós conhecemos como Vodum Sigonjaí. Aliás, Vodum Sigonjaí é o último do grupo. Nós voltamos para Vodum Sirré. Vodum Sirré é a pessoa que já cumpriu aí de 1 ano, 3 anos, da obrigação certinha, como manda o figurino dentro da mina Jeje do Maranhão. Depois desse tempo, ela cumprindo suas obrigações certinha, ela considera-se, depois de 5, 7 anos, digamos assim, Vodunce Conjaí. Vodunce Conjaí. A Vodunce Conjaí ou Vodunce Conjaí, ele ou ela já tem aptidão para o cargo de Noxê ou de Toi Vodun, que são as nomenclaturas que a gente dá dentro do tambor de mina do Maranhão. Como a nossa irmã da Garra das Minas Aparecida está dizendo, é muita coisa. Realmente é muita coisa. É muita coisa. Depois que a pessoa cumpre as suas obrigações, os seus preceitos de tempo, tudo certinho, porque não adianta pular o degrau da escada, porque não vai adiantar, porque é questão de sabedoria. Se eu continuar como Vodun Sirré, eu não posso iniciar ninguém como Vodun Sigonjaí, porque eu não tenho a sabedoria, porque dentro do tambor de mina são várias iniciações, são várias feituras que o sacerdote faz naquele filho para que ele futuramente alcance um degrau maior. Quando a pessoa chega no degrau de Vodun Sigonjaí, ele então tem a sua toboça assentada, feita, incorporada, né? Ele recebe a sua peneira de búzio, recebe os seus axés, né? Então ele pode dizer para o Brasil e para o mundo que ele é um sacerdote, que ele é uma sacerdotisa dentro do tambor de mina, vindo de tal raiz, assim assado, como nós dizemos no Maranhão. Antes disso, não. Mas é muito importante dizer, nós começamos como novigem, o novige, como o povo costuma chamar, e vai se cumprindo as obrigações e vai se tornando. Um exemplo disso, como o pai Hamilton citou, é a questão das guias. Normalmente, nas casas tradicionais, eu comecei com uma guiazinha de Oxalá, uma guia feita é um capim que dá por aqui, não sei se dá em outros lugares, chamada Eva de Santa Maria. A minha guia era feita daquilo, uma perninha. Rosário, o famoso Rosário de Santa Maria. Rosário de Santa Maria. Cruzamos muita gente. Porque o famoso Rosário de Santa Maria é feito de uma perninha. E que é feito com lágrima de Nossa Senhora? É a mesma, na lágrima de Nossa Senhora. Exatamente. Conforme a pessoa vai subindo de degrau, porque não é simplesmente ir lá na loja comprar as miçangas, comprar os cabos, porque cada cabo desse, aqui é minha guia, meu rosário de Iemanjá, que é uma das patronas da minha cabeça, no Xiabê. Então, não é a pessoa ir lá comprar, enfiar, botar no pescoço. Não, isso é dado pelo sacerdote da pessoa, pela sacerdotisa, conforme a pessoa vai concluindo os seus degraus de formação. Ô, pai Adriano,
Aquela Sim. questão daquela conta que o senhor me falou que é diferente, uma conta que é parecida com o Rugeve, mas que é diferente dos G's. Se lembra que o senhor falou? O Rungeve do Maranhão é diferente do Rungeve dos outros estados. O Rungeve do Maranhão, isso é um assunto, Babá, muito delicado aqui. É um assunto muito delicado aqui. Porque se você for ver os antepassados, a história aí, isso não estou criticando e nem falando a ninguém. As Vodunças antigamente tinham 20, 30, 40 anos de santo. Elas dançavam com aquela contazinha, às vezes, de 3 perninhas. Incorporavam, curavam e faziam, desculpa a palavra, faziam o diabo a 4. O longevo foi uma coisa que nos foi trazida fora. Isso é uma coisa muito delicada. Algumas casas de G de Nagô tem sim Rungeve. É uma coisa que é muito bonita, que é do G. Rungeve é do G. Mas outras casas não têm. E isso não significa que elas não tenham culto G e não significa que elas não tenham culto Nagô. Então a questão das guias das indumentárias no Maranhão é uma coisa muito sugestiva. Porque conforme você vai cumprindo o seu grau de conhecimento, você vai passando de uma perna para 2 pernas, para 3 pernas, para 8 pernas, para 9, 11 e algumas casas 21 pernas. Mas isso é uma coisa que vai, como ele fala, de cada casa para cada casa. Isso é uma coisa que vai do tambor de mina para o Periocô e não se fala da casa de ninguém pelo bem. Na minha casa, os filhos, quando chegam, querem desenvolver. Nós levamos para o que nós chamamos de quarto de segredo, que é o roncó. Tem aptidão, aquele vodum, aquele encantado pertence à nossa casa, vamos desenvolver. A guiazinha de Oxalá, a guia de lágrimas de Nossa Senhora, de Santa Maria, como nós conhecemos, e às vezes tem gente que passa de 1 ano, 2 anos, enquanto não se desenvolve, não vai cumprindo certinho, não adianta. Não vai, não... Porque isso aqui hoje, querendo ou não, pai amigo, isso aqui hoje virou moda, virou status. E isso não só dentro do tambor de ouro. Mas para nós que mantemos essa tradição, é importante que a gente tenha o pé no chão. A mina mata tradicional, Pai de Santo, ela ainda está no tempo do Rosário de Santa Maria. Eu vejo muitas casas, principalmente lá no Quilombo, onde eu tenho terreiro, tem casas que elas ainda utilizam aqueles fios de ponta antigo. Além do Rosário de Santa Maria, que era também aquele de boto, que a gente carregava na corrente de verequete, porque não me veio o nome, que é antigo, na corrente preto velho. Então, Olho de boi? Exatamente. Então, o que acontece? A gente ainda vê aquelas casas que tem a minamata tradicional que a gente fala, aquela que já mesmo cultua mesmo, povo de Légua, Bujibuá da Trindade, que já tem todo aquele ritual, entendeu? Povo da mata, Jurema. Obrigado. Entendeu? Então, o que acontece? Ainda tem casas que são desse tempo, o senhor está me entendendo? Sim. Aquela mina que a gente quer, que é a mina tradicional, a mina mata tradicional, o senhor está entendendo? Que ainda cultou mesmo assim, como é que eu posso dizer? A corrente de cura, de linha como é que eu posso lhe dizer aqui? Aquela mina mesmo raiz. Aí. Tá me entendendo? Então, o que acontece? Hoje em dia, já tem várias nações, né? Como a gente fala, tem vários preceitos, Isso. mas eu já dou muito valor à nossa família tradicional também, além das outras, né? Eu digo assim, então tal que eu ainda tenho aquele respeito, quando eu vou lá pro Quilombo dançar minha mina, entendeu? Porque na minha casa é o intruso da mina com terecô. Tá. Então, assim, eu ainda sou muito daquelas cantigas antigas que a gente tem, tu tá entendendo? Quem louva Maria, quem louva sou eu. Quem louva Maria, na mesa de Deus, quem louva sou eu. Entendeu? Então, assim, eu ainda sou muito envolvido com essa época. Senhor, vocês estão me entendendo? Tô entendendo.
era algo assim que eu vi aquelas senhoras de idade, eu fui crescendo com aquilo, entendeu? Com aquela mina tradicional ali. Apesar que hoje a gente sabe como é os trâmites, né? Os Isso. avanços e tudo. Tu tá entendendo? Terminava de rezar, a gente vestia nosso cetim, que eu me lembro que eu não tinha rechilier. Era cetim, sim. Quando não era cetim, era o. Como é o nome? Um tecido mais grosso, aquela era a tua roupa. E Gorgurão. eu não Era tinha. o Oxford, como nós chamamos. Ó, pai Hamilton, assim como o Adriano falou, dentro do Tericô do Codó tem essa parte de ir subindo e como seria? Tem essa parte, meu velho. Porque hoje em dia, assim, até para comandar uma casa de telecô não é fácil, né? Tem todo o preparo Imagino, pelo que tu falou aí, eu imagino tudo isso. Tem pessoas que dançam às vezes de 15 ou mais tempo sem receber cargo, entendeu? Então o que que acontece? É todo um preparo daquela casa, tu tá entendendo? Quando o santo ele pede para te recolher é porque alguma coisa ele tá vendo que você pode, entendeu? Aí vai passar por todo aquele preparo de banho de coa, de força, tu tá entendendo? Dentro do quarto de segredo, como o pai Adriano falou, entendeu? Aquelas correntes que vão surgindo, porque na encantaria, quando mamãe ela começa a ter aquela questão do chamado de maracá, que é o tradicional maracá que a gente usa no terecô, que ela bota o médio mesmo, porque ela vê que o médio ele já tá bem, já tem 15 anos, 20 anos, já tá ali, já tem todo já tem toda uma coisa para assumir um cargo, né? Ela vai, ela chama as tuas correntes, entendeu? Tem todo um preparo com os guias da casa, entendeu? Porque tem os mais velhos que já têm cargos, ela manda chamar, entendeu? Para ter aquele preparo para você deitar para o santo, entendeu? Isso é para deitar? Isso, dá deita. Nossa Senhora! Isso é simplesmente para recolher, exemplo. Para Como recolher. dentro do candomblé você tivesse o rito de recolhimento. Isso seria só para recolher. Exatamente. Aí você vai, aí ela vai ter uma conversa, tem o jura. Aí o que que acontece? Você vai 7 dias, às vezes, quando ela vê alguma coisa estranha, ela bota até mais. Entendeu? Depois de todos aqueles preparos que você passou. Olha, eu vou te deitar aqui 7 dias para essa firmeza bem aqui, mas se ela ver mais coisa, ela não, fique mais uns dias aí deitado. Então o que que acontece? Aí vai. Quando levanta teu juramento, A gente jura pela nossa bandeira. isso, esse juramento é com os seus padrinhos de confirmação de santo. Tu tá entendendo? Quem você escolheu e o Vodú a entidade escolheu. Aí vai, a mãe do santo vem. Antes de começar o ritual do terecô, tem esse juramento. Que você jura aos pés do santo a sua missão enquanto cargo que você tenha naquela casa de santo. Entendeu? E aí, depois que tudo terminou o juramento, aí terecopanha. Entendeu? O pai Hamilton. E isso nem garante, determinando que isso nem garante se a pessoa vai ou não assumir um cargo de uma casa de santo, porque tem muito isso. Aí o que que acontece? Aí vai, aí a entidade da casa, ela vai te destinar. Às vezes, eu sou guia da casa grande, além de ser pai da minha casa, né? Eu sou guia do tambor de mina da casa de minha mãe. Nós somos, já morreram muitas gerações, eu nem queria ser por conta que eu vejo que quando você assume o cargo de guia de casa grande, parece que eu disse, ai meu Deus, os guias todos já foram, nós somos a próxima geração. Assim, eu digo, ai meu Deus. Mas o dono da casa, seu rei de mina, que é o patrono da casa, ele, no dia que ele me escolheu, eu ainda quis assim balancear para não, porque eu já tinha muito serviço na minha casa de santo. Mas ele disse: escolhido é seu moço bonito. Então eu não tive nem para onde correr, entendeu? Então, assim, é todo esse preparo para você. É um chamado. É um Famoso chamado. chamado.
Hoje eu assumo assim, vamos dizer assim, a maioria das coisas que tem na Casa Grande eu tenho que tomar de conta. Às vezes nós batemos 9 dias de festa. São 9 dias que eu praticamente não como e não bebo direito por conta de obrigações e preocupado. Por quê? Geralmente vem muita gente de fora conhecer o tradicional terecô do Maranhão. Eu mesmo esse ano fiquei aperreadíssimo. Por quê? Todo dia amanhece. É até 3 horas da tarde. Começa de noite, vai no outro dia, tem cantar que fica até 3, terecô apanhando. Não dorme. Quando vai descansar é só um pouquinho, porque tem as obrigações do dia todo. Entendeu? Corrente de preto velho, aí tem corrente de herê, aí vai. Nas nove noites, a gente vai fazendo as obrigações. Aí o que que acontece? A gente acaba que quando você tem uma responsabilidade, você tem que assumir. As pessoas ficam, às vezes, minha mãe, sabe como já tá idosa, minha madrinha, Hamilton, meu filho, cadê tu? Meu filho, tá, bora. Às vezes, ainda nem amanheceu o dia, já estão preocupadas com a outra noite. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Hoje, minha mãe de santo, ela não pode mais fazer esse deitamento. O vodum da casa já tivemos um chamado, né? Que ela não pode mais ter esse. Que ela já fez muita gente, né? Já deitou, já abriu muitas casas de referências. Hoje em dia, pela idade dela, ela não tá mais a mesma, entendeu? Hoje em dia é só para dançar terecô mesmo, mas para recolher, perder noite de sono, quem vai fazer quase 90 e poucos anos não tem mais condições, pai, o senhor tá entendendo? Então é uma conversa muito grande, entendeu? É uma conversa muito grande com as entidades da casa para poder entender. É igual tirar a bebida do encantado. Quando a pessoa chega numa certa idade, é muita conversa, é muito ritual, é muito trabalho, entendeu? E aí o que que acontece? Hoje em dia, a gente pegou essa missão dela dar a bênção, aí vai ter o recolhimento de tal filho de tal casa. A gente ajuda, a gente se junta para poder ajudar aquele médium. Então, tal que eu faço muito afago das pessoas que querem ter esse compromisso e essa responsabilidade. É como eu falo para os meus afiliados de santo. Não é deitar, gente. Não é status. É responsabilidade. Você não pode usar um fio de conta de uma nação só por status, só por dizer, eu sou disso. Não, de forma alguma. Você tem que ter conhecimento de onde você está se metendo. Porque, querendo ou não, BAA come. Tem muita gente que tem medo da taca. A gente é cobrado, né? A gente é cobrado, né? Eu tenho muito medo de taca do tempo, porque a gente é cobrado, é puxado a orelha. E o vodum, quem morre, quem se acaba é nós, eles não. Igual você estava falando, agora nós estamos aqui metendo a nossa cara, não pense não, o outro telefone está aqui cantando. Mas é assim, como o senhor falou, não lhe cortando, já cortando, como o senhor disse, é assim, como as pessoas podem perceber, assim como no candomblé, não é aquela questão da pessoa deitar cego e acordar pastor. Gente, quando eu comecei, e no meu interior tinha muito aquela questão da pagelância, da pessoa ser pajé. Ah, fulano é o pajé, vai ter um pajé ali. A gente tinha primeiro, isso eu já me identifico com o pessoal da Jurema, que a gente tinha primeiro a louvação, o aprontamento, de ter aptidão pela pena e pelo maracá. Aquele que é o tambor de cura que vocês estão olhando ali atrás, o pandeiro, que já é outro tipo de toque, é um outro ritmo. E aquele, o pai de santo dizia muito. Desculpa interromper. Pode comandar. Pega aí pra gente, mostra pra gente, por favor, que o pessoal tá tudo curioso, essa questão aí desses tambores que tem aí, por favor. Mostra aí. Eu vou me levantar, você não estranha não, viu? Vou me levantar. Não tem problema não, vambora. Vou até beber. Pai Hamilton, se eu canto daí que eu toco daqui. É de reco, reco, som, celedon, aleluia. Aleluia. Tá chegando, tá chegando. Ó, primeira coisa, dentro do tambor de mina, o que nós temos, já falei, nós temos 3 abatares, mas além disso nós temos as cabaças e temos o ferro, que nós chamamos o gogô.
Eu acredito que no candomblé também tem, porque eu já vi. Esse gogô, ele é responsável por nortear o ritmo da cantiga do vodum, que dá o sinal para os abatazeiros se eles vão ter que tocar o corrido, ou dobrado, ou compassado. Depois nós temos as cabaças. A cabaça é esse trequinho aqui barulhento que sua porra. Desculpe a palavra, mas é barulhento que só é isso aqui, ó. E dentro de um culto, às vezes vai ter culto que vai 10 cabaças. Depois nós temos o que nós vamos levantar. Nós temos os nossos abatais. Vocês estão conseguindo me ver daí? Não? Eu fui. Ei. Tá conseguindo olhar? Vai, vambora. Ó, esse tambor aqui, principalmente esse aqui é o que nós chamamos, é o guia e o contra-guia. O tambor da mata está mais acolá. Não vou tocar porque não quero chamar encantado nenhum agora. Esses tambores deitados normalmente são tocados por homens e, como ele é deitado, a gente coloca umas banquetas para que eles sentem. E a partir daqui é tocado o ritmo do vodum dançal, por encantado, para entidade, a partir daqui. Esses tambores são batizados, são alimentados e dentro deles, como são cobertos as duas extremidades, dentro deles são colocados alguns segredos. Eu não vou dizer qual é, porque são segredos. Dentro do tambor de mina, nós temos 3 toques principais, que é o corrido, o compassado e o dobrado. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o embarabou, que a gente canta dentro do tambor de mina quando se vai abrir certa festividade importante. Que é assim. Alô, Pai Hamilton. Embarabou, amor do mar, é babuché. Embarabou, amor do mar, é babuché. Amade, bolê, bolê, amor, amor, é bojo para levar dentro. Aí vocês imaginam isso com a cabaça, ferro, como fica bonito. Eu até chamei umas pessoas para tocarem aqui enquanto eu estava sentado, mas eu não queria incomodar, não queria fazer muita coisa. Mas depois meus irmãos me diziam que queriam fazer muita coisa. Aí nós temos o toque compassado. O toque compassado é o seguinte: vou cantar numa língua que o povo do Maranhão conhece muito. Onde a maramadã, onde a maramadã, onde a maramadã, onde a maramadã, é baterra curso, ó missão, ouro marina, a bacana do CSD, vampiri, onde a maramadã, epa, esse é o toque compassado. Aí nós temos o corrido, cada entidade tem uma aptidão dentro da vodunha que ela toca. O toque dobrado, os voduns têm uma aptidão maior que o toque dobrado. Os encantados já gostam daquela coisa mais frenética, que é uma coisa mais acelerada, que também tem dentro do território. O Pai Hamilton conhece muito bem. Vou até bater aqui um tamborinho numa cantina de território. Para me ajudar. Não se cura, eu não posso me curar. Vou pedir pra Santa Bárbara, tomando o povo me ajudar. Andei pelo mundo procurando você, andei pelo mundo procurando você. Vou pedir pra Santa Bárbara. Isso é corrido, pai. E... Aí vocês imaginam, são 3 tambores. Isso porque meu tambor está folgado. Em cada rito,
a gente acocha, é o que nós dizemos, a gente acocha o tambor e afrouxa o tambor. O tambor só é acochado quando vai ter culto, né? E aí vocês imaginam esses tambores, os 3 tambores, com a cabaça e com o agogô. Eu vou tocar para que vocês não vão me ver, então eu vou dar mata particular. Eu vou tocar só para vocês entenderem a diferença do som dos tambores guia contra guia e o tambor da mata. Esse tambor, normalmente, ele é coberto com couro de bode, de cabra. O tambor da mata já é comumente coberto uma extremidade com couro de boi. Escutem aí para vocês verem. Eu me lembrei agora, pai, o senhor batendo da doutrina de Pai Euclides, né? Aquela Sim. tradicional. Eu fui marcado pela Eu fui marcado pela pedra da memória, mas ele tava memória e cantava toda que bonito, né? Parceiro bom, pai de santo, vai cantar. Curador completo, bate tambor, dança. Não, aqui em casa, pai Hamilton, quem cobra meus tambor é eu, quem vai atrás de couro sou eu faço meus ferros, minhas cabaças, tem quem sabe, mas eu gosto de fazer enquanto estou vivo por conta disso. Então, vocês observaram a diferença de um toque para outro? Olha, isso é outra questão, pai, que a gente vai puxando uma coisa com a outra, né? É a questão dos encantados que incorporados batendo tambor, né? A ser uma coisa impressionante, que é nossa, é uma coisa nossa. Sim, isso é uma coisa nossa. Eu participei de vários tambores por aí, até essa época aí passada. Quando eu conheci seu Jaguarema, sim, ele em cima de uma moça, ela magra, ninguém dava nada por ela, por essa menina. E aí, uma vez ele incorporado, ele disse assim: o senhor me dá o tambor para me bater? Porque não tinha batazeiro. sim. A batazeiro, lá como era longe, né? E ele por cima, cantando assim: deixa eu imaginar primeiro, Senhor meu pai, eu sou Jaguarema, deixa eu imaginar primeiro. E tambor por cima. O tambor comendo. Esse é o compassado, né? Cima. Eu fiquei assim olhando. Isso é pra vocês verem que, assim, o encantado, por exemplo, eu não sabia bater tambor. Mas como o pai Hamilton falou, o seu João chegava às vezes em certas casas que não tinha batazeiro, e o seu João gosta muito de tocar tambor da mata, é importante dizer que o som do tambor da mata para esses tambores aqui são diferentes. Ele serve justamente para dar essa entonação diferente. Ele serve para dar esse pungado diferente dos outros tambores. É como se fosse assim, uma marcação diferente. Pai, eu não estou lhe escutando. Seu microfone está silenciado. Dentro do candomblé de Queto tem o rum, rumpi e o lé. Normalmente a gente pega o rumpi, que é o pequenininho, né? Não, o lé, que é o pequenininho. A gente pega, bota aquele couro de cabrito novinho. Sim. O do meio já pega, o rumpi já pega aquele couro de cabrito mais velho. Sim. E o rum, que é para poder dar aquela som de tumbadora, o som fechado, a gente já bota couro de boi. É igualmente o nosso. O nosso é coberto, os 2 tambores, as 2 extremidades, o guia contra guia, ele é coberto normalmente nos terreiros de Minas, com couro de bode, com couro de cabrito. E o tambor da mata, ele é coberto com couro de boi, né, pai Hamilton? Que é para dar aquela entonação maior, quando o tambor da mata toca, tu escuta aquele Geralmente o tradicional ali do couro de boi é o couro de veado, que a gente chama, né? É igual o couro de boi. Porque é um couro que ele tem uma ciência, ele fica bem fino. Né? E quando os abatazeiros falam a ciência, como é, meu Deus, que eles cobrem, né? Sai um som muito bem assim, um som bacana, entendeu? Quando a gente canta aquela doutrina mesmo pesada. Toca pra mim, abatazeiro de meu pai.
Tava Maria Babá. Maria Babaçoeira. E aí, Aê, meu pai.